Muito bem, vamos convidar aqui um pouquinho o Leandro Quadros. Senta ali, Leandro. Boa tarde, amigos. O Leandro veio com Bíblia, eu vim sem Bíblia, pode perguntar. É assim que funciona aqui, tá certo? Muito bem. O objetivo aqui não é perguntar para mim, não. Tenho paciência, tenho piedade do pastor Brenha. E nem eu vou encarnar o papel do Tito aqui. Tem um Tito que é... Aí eu pensei que você ia ser o Tito de Moema, mas é outro. Não, é outro. E o Tito aqui é cruel. É pior do que o outro lá. Bem pior. Ixi. Bem pior. Muito bem. Quantos de vocês já escreveram a perguntinha aí? Deixa eu ver. Opa. É, Leandro. Papel... Pati, todo mundo recebeu papel? É. Quantos querem um papelzinho aí? Uma caneta, ok. Vamos... O pessoal está entregando? Ok. Vamos entregando aí para a gente agilizar a nossa programação. Porque o objetivo hoje é a gente comprovar ao vivo se tudo aquilo que a gente vê na TV é real. Certo? Tomara que dê para comprovar. Tomara que seja. Ok. Pessoal, mais uma coisa importante aqui nesse momento. Nós queremos conhecer um pouquinho melhor o Leandro. Um pouquinho do que ele faz, como ele chegou aonde ele está. Um pouquinho da família, da sua conversão, da sua história. Então vamos conversar um pouquinho, né, Leandro? Vai ser um prazer, pastor. Vamos lá. Casado, solteiro? Sou casado há 4 anos e meio. Minha esposa chama Nayara e a minha filhinha de 2 anos e 2 meses é a Yasmin. Não é? Yasmin, 2 anos e 2 meses. 2 meses, uma figurinha. É mesmo? E a esposa? Nayara. Casada há quanto tempo? 4 anos e meio, mais ou menos. 4 anos e meio. Ok, você está com quantos anos? Eu estou com 33. 33. Olha só, 33, idade de Cristo, né? Então vocês podem pegá-lo para Cristo hoje. Opa... Mas só não me matem, né? Muito bem. Natural da onde, Leandro? Pastor, eu sou natural de uma cidadezinha bem pequenininha, no interior do Rio Grande do Sul, chamada Palmeira das Missões. Tem uns 40 mil habitantes apenas, fica longe, uns 370 quilômetros de Porto Alegre, não é? Então sou daquela região lá das Missões. Ok. E a família? Você viveu lá até quando? Como é que foi? Eu vivi, pastor, lá até os 20 anos. Então, quando eu tinha 20 anos, eu vim para Novo Tempo, quando a Novo Tempo era em Friburgo, amigos, ainda. Nova Friburgo, no Rio, não é? Então, eu já estou na Novo Tempo aí, já vão fazer 13 anos, né? Que eu estou na Novo Tempo, então já... Só que antes eu trabalhava lá só na escola bíblica, que é a escola Rádio Postal, né? E aí, depois de alguns anos, eu comecei a fazer rádio também. Eu tenho um programa no rádio que é o Lições da Bíblia. Eu não sei se os irmãos conhecem o Lições da Bíblia. Alguém conhece aqui o Lições da Bíblia? Opa! Também é um outro programa que eu amo muito, porque eu estou há uns 8 anos, obrigado por acompanharem, né? Uns 8 anos que eu apresento lições. E o Na Mira, da verdade, já é mais recente, né? Já tem uns 4 anos de programa. Tá, mas antes da gente falar um pouquinho da Mira, vamos falar um pouquinho sobre o seu processo de conversão. Você sempre foi adventista, não foi? A família adventista, como é que é essa relação da tua família com a igreja adventista? Pois olha, pastor, a minha família, eu não sou de família adventista. Eu me tornei adventista com 16 para 17 anos. Eu não tinha religião nenhuma. E a única coisa que eu entendi, irmãos, da Bíblia, e mais ou menos era quando eu li alguns salmos. Não sabia nada de Isso Bíblia. Até que ano? Até o ano de 96. 96 eu fiz um estudo bíblico, né? E aí fui batizado em 96. Lá em Palmeira das Missões. Lá em Palmeira. A minha vinda, pastor, para a igreja foi um milagre, né? Eu já vinha buscando a Deus, amigos, há um tempo. Assim, tentando conhecê-lo mais e orando e fazendo promessas, não é? E aí, eu estava fazendo testes para jogar num clubezinho de 2ª divisão do futebol gaúcho, no futebol júnior. E aí eu estava treinando, e aí quando eu terminei um treino, eu voltei para casa e parei na frente de uma igreja adventista. E aí eu parei lá na frente, senti vontade de entrar, só que daí eu pensei assim, não vou entrar agora aqui, eu estou aqui de bermuda, de chuteira,
camiseta embarrada. E se eu entrar aqui, esse pessoal todo arrumado vai falar mal de mim, não vou entrar. Aí, pastor, eu contei até para o Merlin, hoje eu dei uns 2 passos para ir embora para casa. E aí veio uma voz na minha mente, que hoje eu sei que era Deus, não é? Falou assim, se você não entrar na igreja hoje, você vai se arrepender depois. E aí aquilo me deixou impressionado e eu entrei. Aí eu sentei no penúltimo banco e tinha um pastor de Curitiba. Bermuda e chuteira. Bermuda, chuteira, e eu usava um cabelo comprido pelo ombro. Né? Eu era um indivíduo diferente. Bonitinho, né? Não era de se jogar fora. E aí, irmãos, eu estava ali ouvindo um sermão e o pastor, era o último dia de uma programação, de uma semana de oração, não é? E aí ele falava sobre o batismo de Jesus. Era o pastor? Eu não lembro, era um senhor de Curitiba. Eu tenho anotado essa história, mas o nome dele eu não lembro. Eu vi ele só uma vez na vida. Foi a vez que eu vi para tomar a decisão, não é? E aí quando ele terminou a programação, ele perguntou se alguém queria ser batizado e eu fui o primeiro a atender o convite. De bermuda? Fui lá na frente, de bermuda, chuteira. E aí aceitei a mensagem ali, fiz um curso bíblico de 3 meses e aí me batizei depois de 3 meses. Deixou a carreira de futebolista? No início foi difícil, por causa que o futebol sempre foi a coisa mais importante para mim. Eu vim de uma família que, apesar de nós termos muito carinho um pelo outro, a minha família foi muito desestruturada, né? Então, nos momentos para eu me fugir das brigas dos meus pais e dos conflitos em casa, o meu escape era o futebol. Então, eu não ser jogador de futebol, para mim, foi assim uma coisa muito difícil na época. Mas depois, quando eu conheci bem o Evangelho, a mensagem, aí eu vi que Deus tinha muito mais para mim ao observar o sábado com Ele do que ficar jogando. E aí depois Deus mudou meu coração, né? E aí hoje eu gosto do futebolzinho ainda, mas é mais por brincadeira, né? E aí você se converteu, começou a frequentar a igreja de Palmeira das Missões. Comecei a frequentar ali. E é uma coisa importante, pastor, que eu era um indivíduo. Lógico, eu tive vários problemas de ordem emocional pela família que eu vim, e pelos problemas que nós vivemos como família e tudo. Mas eu era um indivíduo que eu não conseguia nem levantar a mão numa sala de aula para perguntar algo para um professor. Tamanha era a minha baixa autoestima. E quando eu conheci o Evangelho, quando eu vi, eu já estava pregando numa igreja, fazendo programa de TV e de rádio e tudo, porque Deus me mudou, não é? Porque dizer, humanamente falando era impossível. Você não conhecia nem um salmo, diríamos, era um conhecimento muito superficial. Isso a partir de 1996. E de lá para cá você já veio e já foi para Novo Tempo, como é que é isso? Pois olha, pastor, a vinda para Novo Tempo também foi um milagre. Eu me batizei em 96 e comecei a dar estudo bíblico. E aí, pastor, eu fiz uma oração para Deus, que mudou a minha vida. Falei assim, Deus, eu queria que o Senhor me ajudasse a eu memorizar alguns textos da Bíblia, para eu poder ensinar as pessoas, ia me facilitar bastante. Depois dessa oração, Deus me deu a minha memória. E aí... Que até então não tinha eu não tinha noção de que você teria essa possibilidade. Nunca, jamais, né? E aí eu comecei a ler a Bíblia, estudar, sublinhar bastante, e aí eu fui memorizando. Não decoro nada, né? Não decoro. Se os irmãos me perguntarem o Salmo 23, eu não sei. Porque eu não sei decorar nada, né? Então, quando eu leio, eu entendo, aprendo e me chama a atenção, aí eu gravo, né? Daí eu fiz essa oração quando era no ano 2000. Eu estava lá sem trabalhar, sem fazer nada, tinha terminado o 2º grau. Na minha cidade muito pequena, não tínhamos recursos, então, irmãos, eu fui aprender a ligar um computador com 20 anos de idade, pra vocês terem uma ideia. E aí eu fui para Novo Tempo assim, pastor. Na época, o tesoureiro da Novo Tempo era o Cléo Fortes. Cléo Fortes dos Reis. E aí... Um gaúcho também. Também. E aí ele conversou, numa conversa com a mãe dele. Ele falou assim, que a mãe dele era da minha cidade. Falou assim, estava precisando de gente para trabalhar no Novo Tempo. E aí a mãe dele, a abençoada Dona Emília, falou assim, por que você não leva 2 meninos que tem aqui? Eles recém vieram para a igreja, não são de família adventista. Se você arrumar um trabalho para eles aí,
Você vai fortalecer eles na fé, porque aqui eles não têm o que eles faziam aqui nessa cidade. E aí ele aceitou, chamou a mim para trabalhar na escola bíblica e o meu irmão para trabalhar na parte contábil. E aí entramos no Novo Tempo desse jeito. E só para vocês terem uma ideia, note, olha onde o Leandro chega e o seu irmão está onde hoje? Tu veja como Deus é bom, pastor. O meu irmão tem 4 anos que está na parte contábil da divisão sul-americana. Em Brasília, no escritório central da igreja para a América do Sul. Agora, Deus dirige, né, Leandro? Muito. Eu acredito nisso. Agora, como que surgiu então? Você começou a trabalhar ali na parte de correspondência bíblica, cursos bíblicos por correspondência e tal. E aí surge a ideia de um programa meio diferente. Como é que surgiu essa ideia? Foi assim, pastor. A Novo Tempo estava passando por uma reformulação na grade de programação e o pastor Odailson desafiou o Tito a fazer um programa. O Tito, na época, trabalhava na programação da TV. E aí aquele indivíduo bem descolado, bem tranquilo, aí o Odailson convidou ele. Aí ele falou assim, olha, eu não tenho vontade de ser apresentador e nada, mas se fosse um programa de estudo da Bíblia e vocês chamassem o Leandro para fazer comigo, eu até toparia fazer alguma coisa. Então foi o Tito que me indicou. E aí num culto, eu estava num culto na Novo Tempo ali, aí ele viu que o pastor Odailson viu que eu tinha uma boa memória, e aí ele me fez o desafio, né? Você não faria um programa de televisão para responder dúvidas da Bíblia? Não, eu faria. E aí ele lançou a proposta, e aí ele e o Tito começaram a amadurecer a ideia, a estrutura do programa. E aí eles amadureceram, criaram o nome do programa, e eu entrei com o conteúdo, diríamos assim, e eles fizeram todo o resto. E como é que você foi para a escola de jornalismo? Pastor, foi o seguinte, foi também Deus guiando. Eu queria fazer, na verdade, psicologia. Gosto muito da área até hoje. Teologia e psicologia eu gosto muito, né? Mas aí o que aconteceu? Na época, o pastor Milton Souza, falecido pastor Milton Souza, um homem assim de muita visão, ele falou assim para mim, olha, você pode fazer psicologia e tudo, mas eu creio que a igreja precisa, no momento, mais de você na área da comunicação. A igreja está crescendo nessa área, Novo Tempo está crescendo. E aí eu aceitei o conselho dele, né? Aí fiz jornalismo, aí fiz uma pós-graduação em jornalismo também. E aí hoje eu estou fazendo um mestrado em teologia, vou para o meu 4º ano agora, né? Lá na Argentina, termino ele agora. E realmente foi Deus que dirigiu até o curso. Que realmente hoje... Muito do que eu aprendi na faculdade de comunicação, pastor, eu utilizo nos meus programas de rádio, às vezes nas abordagens que eu tenho que fazer em perguntas mais delicadas na TV. Então Deus foi me ajudando e ajustando isso. Exatamente. Né? E a igreja já pensa em algum momento em ordenar o Leandro como pastor, mesmo sem ter feito o curso básico de teologia, mas hoje ele faz o mestrado em teologia. E por já estar na obra há quase 13 anos, quase 15 anos, em algum momento aí a igreja vai separar o Leandro como pastor. Hoje ele não é pastor, mas receberá em algum tempo aí esse título que, sem dúvida, é muito especial para ele. Muito bem. Eu acho que já deu para vocês terem uma ideia de quem é o Leandro, o que ele faz... E o que ele veio fazer aqui, né? Agora está na hora de trabalhar. Chega de contar a historinha. Tudo bem. Você que manda. Ok? Então vamos lá. Temos uma música. Ok, Sullivan. Vamos à música. E na sequência eu vou apresentar o Tito. E aí a coisa vai ferver. Vamos lá. Poeira pela estrada, um homem e seus 12 amigos vão, cidade em cidade, levando o evangelho aos corações. Maravilhado fica
aquele que conhece o Galileu. Por onde ele passa, ninguém mais vive como já viveu. Quisera eu tocar sua veste e ser curado. Quisera eu ter visto o mar acalentado. O seu olhar amável perdoa e restaura o sofredor. Quisera eu por sobre as águas ter andado. Quisera eu milagres ter presenciado. Pois quem com ele anda encontra alívio para a sua dor. O homem nazareno tem atraído a ele multidões. Pois quando ele fala, o universo para e quer ouvir. Apenas por palavras, o morto ele pôde reviver. Qualquer necessidade pode ser resolvida em seu poder. Quisera eu os pés do mestre ter lavado. Quisera eu a sua cruz ter carregado. Pois quem com ele anda encontra alívio para a sua dor. Pois quem com ele anda, anda com o próprio Salvador. Quisera eu, quisera eu, quisera eu. Amém? Muito bem. Leandro, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado, pastor, pelo seu convite, viu? Muito bom tê-lo aqui. E eu quero convidar então Valdir Tito para que venha. O nosso que é Tito isso? aqui de Moema é o irmão ali. Ele é do tamanho do Tito. Eu vou botar bem longe, que é para o pessoal não confundir quem tem que responder, né? Tudo bem, você que sabe, meu irmão. Muito bom. Eu vou ficar bem longe, eu falei aqui para ele que eu vou ficar bem longe, que é para vocês não confundirem quem tem que responder as perguntas, né? Muito bom. Então, primeiro eu quero falar que eu levei um susto quando ele falou que era de Palmeiras e depois falou em segunda divisão. Até tremi. Poxa vida, meu irmão, desculpe aí. Ó. Só uma perguntinha mais de bate-papo ainda aqui. Por acaso, quando você foi para Friburgo, encontrou com o pastor Ronaldo Oliveira ainda lá ou não? Não, não estava mais lá. Não? Não. É que é o meu irmão. Opa, o pastor Ronaldo é muito amigo meu. Eu sou muito amigo também do Marcos, né? Ah, tá. Seu sobrinho, gente. Tive essa semana com ele lá. É. Muito bom. Bom, então eu estou até contente aqui que a igreja realmente participou massivamente. Aqui tem tantas perguntas que a gente vai ter que, de repente, começar agrupando as coisas. Mas eu vou tentar, já dei uma agrupadinha mais ou menos por assuntos, né? Porque não vai, obviamente, se você fez uma pergunta que não for citada aqui, não fique chateada, porque tem muitas perguntas, né? A gente precisaria talvez de algumas horas de programa para responder. Nonami, qual é o seu nome mesmo? Valdir. Valdir. Pode chamar de Tito. Vou chamar o Tito de Moema. Meu amigo Tito de Moema, nós recebemos por programa, irmãos, entre 500 e 700 perguntas. Eu respondo 10 ou 12. Então, fazer realmente... o quê? É assim mesmo. Eu queria só antes mandar um abraço. Eu vi entrando aqui na igreja a Nalva. E cadê o meu amigo?
O Samuel estava por aqui também. Entrega meu abraço para ele, tá, Nava? São amigos lá de Santo André que estou vendo eles aqui agora. Um abração para vocês. Vamos lá então, meu amigo Tito de Moema. Então vamos lá. Qual é a primeira pergunta? A primeira pergunta é o seguinte: o mal surgiu como uma exceção na criação de Deus ou foi criado por Deus como uma opção para o ser humano? Conforme lemos, por exemplo, em Isaías 45:7, que diz: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Você começou pesado. Foi orientação do pastor Brenha. Depois a gente vai conversar com o pastor sobre o convite aí que ele me fez. Queridos, Isaías 45:7, a palavra mal que aparece aqui, ela não se refere ao mal moral. Quando você lê o verso 7, o ateu ele gosta muito de utilizar esse texto aqui para poder mostrar conflitos na Bíblia, né? Então diz assim: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Normalmente o ateu apresenta esse texto com Tiago 1,13. Tem alguns ateus que entendem de Bíblia, só que é para detonar a gente. Entendeu? Então, como é que você responderia, por exemplo, em Tiago 1,13? Diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Como harmonizar os dois textos? Um fala que Deus criou o mal e outro fala que Deus não tem, nem mesmo tenta alguém a fazer o mal. Pelo seguinte, a palavra mal no hebraico nesse texto, ela é uma palavra que não significa nesse contexto mal moral, mas é um outro mal. E aí, para você entender qual é o mal, você tem que ir no contexto que é no capítulo 47, verso 11. O que diz aqui? Pelo que sobre ti verá o mal, que por encantamentos não saberás conjurar. Tal calamidade cairá sobre ti, da qual por expiação não poderás te livrar. Porque sobre ti de repente virá tamanha desolação, como não imaginas. Deus está falando que Ele traria o mal sobre o Império Babilônico. E o tipo de mal que Deus criaria e traria para o Império Babilônico era o mal como calamidades, tragédias e catástrofes. Porque Deus ia fazer, né, com que o Império Medo-Persa invadisse Babilônia. Então, se nós pegarmos o capítulo 47, verso 5 isoladamente, aí nós vamos acreditar que Deus é o criador do mal moral. Mas contextualmente, não. Porque a palavra mal se refere às calamidades e às desolações, que são coisas más, que Deus traria sobre Babilônia. E um outro texto que você mata a charada, você tem que ler o Salmo 5, verso 4, que diz aqui o seguinte: Salmo 5, verso 4. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Então a Bíblia é clara em mostrar que Deus não é o originador do mal moral. O mal existe, queridos, porque Deus decidiu criar livre-arbítrio. A partir do momento que existe livre-arbítrio, a possibilidade do mal sempre vai existir. Mas a possibilidade é uma coisa, criar o mal em si é outra. E de acordo com Ezequiel 28, 12 a 15, o mal não surgiu em Deus, mas em Lúcifer, né? Muito bom. Agora tem uma pergunta aqui de um visitante nosso, né? Ele é católico, e ele aqui, né, diz que respeita muito, gosta muito dos adventistas. Nós também gostamos de todos os católicos, de todas as religiões, né? Não temos preconceito com nenhum tipo de religião. E ele pergunta o seguinte, ele fala que ele, como católico, acredita nos santos. E ele quer saber como que a Bíblia enxerga a questão dos santos. Pois olha, esse irmão católico fez uma pergunta muito importante. E você, meu irmão, é uma pessoa muito sincera, que você está aberto ao aprendizado da Bíblia. O que é, querido irmão, o termo santo na Bíblia? Eu vou lhe mostrar aqui um primeiro texto, que nós encontramos em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 2.
1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Aqui diz o seguinte: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Nessa saudação, o apóstolo Paulo chama de santo todo aquele que invoca Jesus e que o aceita como Salvador pessoal. Então, na linguagem bíblica, santo é todo pecador convertido. O termo santo na Bíblia não é sinônimo de impecabilidade. O termo santo, ele quer dizer, é um termo que tanto no hebraico quanto no grego quer dizer separado. E por isso, quando a Bíblia diz que nós somos santos, não está dizendo que somos isentos de falhas, mas que somos separados por Deus de uma vida de pecado para irmos crescendo a cada dia na graça e desenvolvermos uma vida de santidade. Então, querido irmão, biblicamente você que crê em Jesus Cristo, você é um santo. Porque Deus o torna assim, pela graça de Cristo. Agora, em relação à intercessão dos santos, por mais piedosos que muitos deles tenham sido, inclusive Maria, a Bíblia fala que nenhum ser humano pode interceder por nós. Isso está em 1 Timóteo 2,5. É um texto muito importante, que diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E aí o verso 6 explica o porquê. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens, querido irmão católico que fez essa pergunta. Por quê? Porque Ele é o único ser que tem dupla natureza. Somente um ser que fosse Deus e humano ao mesmo tempo poderia ser o nosso mediador. Por quê? Tinha que ser um humano para nos levar a Deus. E tem que ser Deus para trazer Deus até nós. Então é por isso que em Isaías 7,14 Cristo é chamado de Emanuel, quer dizer Deus conosco. Então Ele é o único ser no universo que tem essa prerrogativa, divino e humano, para poder ser a ponte, o intercessor, o intermediário entre nós e Deus. Então, biblicamente, se o ensinamento católico sobre os santos não é sustentado, não pode ser sustentado. Mas, de acordo com o ensinamento bíblico, todo crente convertido que aceita Jesus é considerado um santo. Muito bom. Então vamos aqui para a próxima pergunta. Ela se refere a Gênesis 6,6 e Êxodo 32,14, perguntando como a gente pode entender os arrependimentos de Deus. Se Deus sabe tudo, se Ele é onisciente, sabe o fim desde o princípio, por que Ele haveria de se arrepender? Muito boa essa pergunta, meu irmão. Queridos, a palavra arrependimento na Bíblia, existem várias palavras que se referem a esse termo. Por exemplo, aqui em Gênesis 6,6, quando fala que Deus se arrependeu de haver criado o homem, parece contradizer Números 23,19. O que diz em Números 23,19? Diz assim: Deus não é homem para que se arrependa, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Agora, como que ele se arrepende aqui? Pelo seguinte, a palavra para arrependimento nesse texto de Gênesis, ela significa pesar. Quando fala que Deus sentiu um profundo arrependimento de ter feito o homem, no original o significado é que Deus sentiu pesar por ter feito o homem e agora ter que destruí-lo. Esse é o significado do termo nesse texto. Agora, tem outros textos que o termo arrependimento em referência a Deus tem uma outra conotação. E eu vou lhe mostrar um desses textos. Está no livro de Jonas. No capítulo 3,
versículo 10. Olha que interessante que esse termo aqui já é um outro significado, não é pesar mais, como em Gênesis, né? Jonas 3,10 fala assim: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Deus disse para os ninivitas que ele iria o quê? Destruí-los. E com razão, né? Porque eles eram tão maus que na frente do castelo do rei de Nínive tinha um monte de cabeça humana. Para ele mandar um recado seguinte: isso é o que acontece quando alguém vem se meter comigo. E aí o que acontece? Deus quer destruí-los, e aí, quando eles se converteram, o texto bíblico fala que Deus se arrependeu do mal que faria. O que é arrependimento nesse texto? Mudança, não de conceitos, mas na forma de lidar com o pecador. O arrependimento de Deus, nesse texto, mostra que Deus muda sua maneira de lidar com o pecador. Mas os seus conceitos são os mesmos, ou seja, ele odeia o pecado e ele ama o pecador. Só que quando o pecador responde de maneira diferente, aí Deus se arrepende no sentido do quê? De mudar a sua forma de lidar com o pecador. Então, lembre-se que o arrependimento divino ou é um pesar, ou é uma mudança na sua forma de lidar com o pecador, mas nunca uma mudança nos seus conceitos, porque Deus, a nível de conceitos, ele é imutável, como fala lá Malaquias 3,6 e Tiago 1,17. Tá bom? Então, arrependimento de Deus, mudança na forma de lidar com o pecador, mas não mudança nos conceitos divinos. Tá? Agora uma tranquilinha aqui, né? Também não pode ser tudo cacetado aqui, né, pastor? Pois é, Tito, então, meu amigo, você mandou só bomba aí. Isso aqui é sossegado, é só para passear aqui, ó. Essa aqui é uma manteiga, hein? Olha lá. Sabemos que Jesus não é uma criatura como nós, homens, mas ele sempre foi Deus ou foi criado e depois tornado um Deus pelo Pai? Muito boa essa pergunta, pelo seguinte: nós temos como ver na Bíblia, quando nós estudamos sobre Jesus, nós temos que ter em mente, queridos, que existem dois tipos de textos sobre Jesus na Bíblia. Os textos que falam do Jesus divino e os textos que falam do Jesus humano encarnado. Por exemplo, você lê João 14, 28, e lá Jesus fala assim: o Pai é maior do que eu. Só que você lê Colossenses 2,9, e lá é dito assim, que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, ele não é maior e nem menor que o Pai, ele é igual. Os dois textos não estão se contradizendo. Quando Cristo falou que o Pai era maior que ele, Cristo falou aquilo numa condição em que ele estava encarnado. Então, João 14, 28, fala do Cristo humano, encarnado. Colossenses 2,9, do Cristo divino. Vou dar um outro exemplo para clarificar para vocês. Em Mateus 24, 36, Cristo fala assim, que o dia e a hora da volta dele, ninguém sabe, nem ele mesmo. Só que você vai para Colossenses 2,3, e Paulo fala que em Cristo habitam todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Contradição? Não. Um texto fala do Cristo humano, que estava com a sua onisciência limitada, e outro texto fala do Cristo divino, que ao voltar para o céu reassumiu todos os seus atributos de novo. Então, quando você tem essa visão, ao você se deparar com certos textos na Bíblia, você não vai ter problemas para interpretá-los. Por que eu digo isso? Para mostrar para você que é impossível Cristo ter tido um começo. Primeiro, porque se ele é igual ao Pai em essência, ele tem que ter uma mesma essência, mesmos atributos. E tem dois textos em especial que vão ajudar vocês a verem que Cristo não foi criado e depois se tornou Deus. O primeiro deles é Atos 3,15. Esse é um texto interessante, irmãos. Deveríamos usar mais esse texto em nossos estudos bíblicos.
Às vezes nós lemos esse texto, ele passa por cima. Mas é um texto que para mim é um dos melhores para provar a eternidade e a divindade de Cristo. Em Atos 3,15, quando Pedro está pregando, falando sobre Jesus, olha o que ele disse. Dissarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Como, irmãos, que o autor da vida pode ter tido um começo? Não tem como. Se ele é o autor da vida, ele não teve um começo. Ele é a fonte de toda a vida. Quero um outro texto muito interessante, Isaías 9,6. O que esse texto diz sobre Jesus? Várias características são dadas para Cristo, mas tem uma em especial aqui que é fundamental para a nossa discussão. Isaías 9,6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Como que alguém que é chamado de Pai da Eternidade pode ter tido um começo? Impossível. Ele é Pai da Eternidade porque Ele é eterno. E um outro texto que é muito importante, se você comparar Isaías 44:6 com Apocalipse 1:17, você vai ficar impressionado com essa revelação bíblica. Isaías 44:6 fala que Yahvé é o primeiro e o último, ou seja, Ele é eterno. E aí você vai para Apocalipse 1:17 e diz assim, Cristo falando, eu sou o primeiro e o último. Cristo se identifica como o Deus Yahvé do Antigo Testamento. E portanto, irmãos, sem sombra de dúvidas, Cristo é eterno como o Pai. E por isso em João 10:30, ele pôde falar assim, eu e o Pai somos um. Muito bom. Aqui agora tem uma pergunta até que é referente ao sermão de manhã. Eu não estive presente, mas vi pela internet. Fui para outra igreja que havia um batismo de uma amiga da minha mulher. Então, mas eu assisti direitinho, eu fiz a lição de casa do sábado, viu, pastor? Aqui o nosso querido amigo fala o seguinte, infelizmente, mesmo não querendo pecar, pecamos. Mesmo sabendo dos resultados, é difícil deixar um pecado acariciado. Como saber então se não estamos avançando e nos tornando pecadeiros? Muito boa essa pergunta. Queridos, a maneira de nós sabermos é comparando a nossa vida com Atos 2:38, por exemplo. Ali fala, né, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. A palavra arrependimento é o segredo. Se você, quando erra, você se arrepende, e você, mesmo tendo as suas quedas, você igual está tendo crescimento e melhorando como pessoa, isso demonstra que você não está sendo um pecadeiro, diríamos assim, que faz do pecado um estilo de vida, não é? Você é um pecador. Então, o segredo é você crescer, sempre na graça e no conhecimento de Deus. É você não parar. A santificação é uma obra que leva a vida toda. Enquanto você está conectado a Deus, não desiste dele, e está crescendo, mesmo que você tenha os seus tombos, isso é sinal de que você está na santificação. Agora, o pecadeiro não, ele nem se arrepende direito. Ele não faz nem muita questão de mudar de vida. O fato de você demonstrar essa preocupação, e quando você cair, você se arrepender e querer melhorar e crescer como pessoa, demonstra que você é um pecador e não um pecadeiro. Então continue com o coração sensível a Deus, né? Deixando Ele mostrar os seus erros e deixando que Ele atue em você para que você cresça cada vez mais na sua experiência cristã. E aí você não tem um porquê de temer. Cristo fala em Lucas 21:19, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma, né? A vossa vida eterna. Então, persevere, meu irmão, e você terá a vitória garantida em Cristo. Muito bem. Agora acho que dá para fazer uma pergunta só aqui de alguns temas.
A gente estava falando agora que Jesus e o Pai eram uma pessoa só. E a pergunta é a seguinte, então. Se Deus sempre existiu, existe, existirá, na morte de Jesus, durante o período em que ele ficou sepultado, a Trindade deixou de existir? E aqui uma outra pessoa que gostaria de saber os principais textos para confirmar a divindade do Espírito Santo. Certo. Eu recebi uma vez essa pergunta: será que na morte de Cristo a Trindade deixou de existir? Irmãos, sim e não. Porque nós não temos como explicar a morte de Cristo. Eu vou lhe mostrar um texto, vou citar uma referência de Ellen White para você ver como isso realmente é um mistério. Aqui em João capítulo 10, versos 17 e 18, olha o que Cristo fala. Isso aqui é uma coisa muito difícil, e só na eternidade nós vamos compreender plenamente isso aqui. João 10, 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Como que nós vamos compreender esse texto? Cristo diz que ele tem poder para dar a sua vida e para reassumi-la de volta. E a irmã White explica, no Desejar Todas as Nações, que o Pai atuou na ressurreição de Cristo, o Espírito Santo e o próprio Cristo. Como que eu vou explicar isso? Não tem como. Agora, se quem morreu na cruz foi só um ser humano, aí eu e você ainda estamos perdidos. Porque somente um ser divino e que viveu como humano, ele poderia pagar pelo preço do nosso pecado. Eu não tenho como explicar isso para você plenamente, porque não tem como, não faz parte da revelação. O que nós sabemos é que Cristo morreu na cruz. Agora, como que havia dentro dele uma energia, um poder não consciente que o fizesse também voltar à vida, junto com o mandato do Pai e com o poder do Espírito, nós não temos, irmãos, como explicar. Esse é um dos mistérios da divindade. Agora, o que nós sabemos é que na cruz, mesmo tendo morrido o Cristo humano, não foi um simples homem que morreu por nós. Porque Atos 20 e 28 fala que Deus nos comprou com o seu sangue. Veja, chamando Jesus claramente de Deus, e de um Deus que veio morrer na cruz, né? Sobre o Espírito Santo, eu não vou ler muitos textos, mas vou ler pelo menos um ou dois para vocês verem, que provam claramente que ele é um ser divino. Não tem dúvidas sobre isso, irmãos, na Bíblia, né? Então, por exemplo, você lê o Evangelho de João no capítulo 14, no verso 16, preste atenção nesses termos, ó. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Eu, Pai, e outro Consolador. Cristo não enviou ele mesmo para cá. É um outro ser. E interessante que esse termo outro no grego, ele tem dois terminhos no grego. Allos e héteros. Héteros origina a nossa palavra heterogêneo. É diferente. Allos é o outro igual, da mesma espécie. Sabe qual é o termo que aparece aqui? Allos. Para dizer o seguinte, que o Espírito Santo é um outro igual a Jesus. Eu gosto muito do comentário do pastor Frum, que ele escreveu o seguinte: para substituir uma pessoa maravilhosa como Cristo, só outra pessoa maravilhosa. Um mero poder, uma mera energia jamais poderia ser um substituto à altura de Jesus Cristo. Então esse é um texto que coloca o Espírito Santo no mesmo nível ali do Pai e do Filho. Agora, quando você vai para Atos 5, 13 e 4, esse texto é absurdamente importante para você entender o assunto. Diz assim:
Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Eles mentiram para quem? Agora olha isso aqui, ó. Conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentisses aos homens, mas a Deus. Para Pedro, mentir ao Espírito Santo equivale a mentir para quem? Para Deus, irmãos. Não tem como eu mentir para uma forma de energia, para uma coisa impessoal. Eu minto para seres relacionais. E o outro texto que eu gostaria de finalizar é Hebreus 10, 20, não, melhor, Mateus 12, 31 e 32. Cristo fala assim: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Nós blasfemamos contra quem, queridos? E o Espírito Santo pode ser blasfemado. Se o Espírito Santo pode ser blasfemado, ele é o quê? Ele é Deus. Não tem dúvida na Bíblia alguma sobre isso. Muito bom. Agora temos aqui umas perguntas que também estamos agrupando. Duas têm a ver com o casamento e outra um pouco antes do casamento. Então, uma pergunta é a seguinte: é lícito ao casal adventista realizar o ato sexual nas horas do sábado? E também é uma pergunta sobre sexo oral dentro do casamento. E uma outra que eu achei bastante importante, que é para a juventude, né? Nós estamos num culto jovem. Se eu estou com a pessoa que ama, vou casar com aquela pessoa, eu posso me relacionar sexualmente com ela antes do casamento? O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Certo, vamos para essas perguntas. Olha, sobre a segunda pergunta, eu vou explicar. Então, se algum pai tem algum filho que não quer que ouça, então eu vou responder a primeira parte da pergunta para dar um tempo de você ou fechar o ouvido do filho, ou pedir para ele sair. Na internet está sendo veiculado esse programa? Então, quem estiver na internet também pode tapar o ouvido do filho, pode pedir para ele dar uma passadinha no banheiro, que eu vou explicar. Então, primeiro, eu vou pela outra, que é sobre relação sexual no sábado. Queridos, você não vai encontrar na Bíblia um texto sequer que fale que dia da semana ou que dia da semana o casal pode ou não pode fazer sexo. Por quê? A palavra amor na Bíblia, ela tem várias palavras, né? E uma das palavras na Bíblia para amor é o amor eros, que é o amor sensual. Uma das palavras gregas, né? E a Bíblia, queridos, não proíbe nenhuma manifestação de amor no dia de sábado, nem mesmo o amor eros. Eu creio que essa questão da sexualidade no sábado é mais uma questão de consciência moral do casal. Por exemplo, você não pode, alguns usam Isaías 58:13 para dizer que não se pode fazer sexo no sábado, mas meus irmãos, quando Isaías escreveu aquele texto, ele nem estava pensando em sexo. Não é o assunto do capítulo 58. Ele está falando, quando ele fala não fazer a tua própria vontade, é não cuidar das coisas seculares do dia a dia. Agora, nós fazemos outras coisas que são da nossa vontade no sábado. Nós tomamos banho, nós nos arrumamos, não é? Nos alimentamos. Então, não podemos forçar o texto a dizer o que ele não diz. O que a Bíblia fala de mais importante sobre sexualidade para o casal, ao meu ver, entre muitas outras coisas, está aqui em 1 Coríntios 7, eu acho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 1 Coríntios 7, 2, ou melhor, 13 e 4. Aqui diz assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Verso 5. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, vocês perceberam o princípio bíblico?
O marido deve satisfazer a esposa ao marido, e não deve se privar por muito tempo. Paulo não entra na questão de dia. Se fosse essa uma coisa importante para a nossa santificação, Paulo com certeza colocaria aqui, não é? Que vocês atendam um ao outro, mas que no sábado vocês se dediquem à oração e ao jejum. Não é esse a Bíblia não se preocupa com isso. Por quê? Você tem que amar sexualmente o seu cônjuge, ou com amor sexual, ou com amor incondicional, que é amor ágape, em todos os dias da semana. Agora, se vocês vão ou não fazer sexo no sábado, como casal, é uma coisa que vocês têm que decidir. Uma coisa que Deus deixou livre. Por quê? Tem muito a ver, queridos, com a consciência moral do outro. Se os dois concordam, e você vê que na Bíblia não tem nada falando desse assunto, façam sexo no sábado. Muitas vezes é um momento até mais apropriado, quando os dois estão menos cansados do estresse da semana. Agora, é claro, você não vai para o outro extremo, ao invés de vir para a igreja, vai ficar fazendo sexo em casa, né? Você vai vir na igreja no sábado, né? E deixa para fazer depois. Você entendeu? Então é uma questão de equilíbrio. Agora, irmãos, eu vou ser sincero com vocês numa coisa. Eu não acredito que quando Deus tenha criado Adão, vocês sabem que Deus criou Adão e Eva no 6º dia, né? Aí Deus cria Adão, perfeito, aquele homem bonito, e aí cria Eva, aquele mulheraço. Adão olha para aquela mulher e Deus fala assim: Adão, eu sinto muito, só depois do sábado. Eu não acredito que Deus tenha feito essa judiação com Adão. Agora, se alguém pensa que sim, eu respeito, né? Porque não é uma questão de salvação esse ponto aí, tá bom? Agora, em relação à segunda pergunta, sobre a prática de sexo oral ou não, vejam bem, vocês já falaram para os filhos se tem que sair daqui ou não, né? Queridos, a medicina... Primeiro vamos para a Bíblia. A Bíblia também nada diz sobre o assunto. Nada. Nós temos um princípio na Bíblia que mostra que Deus não aprova a prática do sexo anal. Isso sim. Por quê? Em 1 Coríntios 6, 19 e 20 fala que o corpo é o que do Espírito Santo? Templo. E sabe-se que o ânus é uma parte do organismo humano que não possui lubrificação própria, e a anatomia não é para penetração. Quando você proporciona lesões no seu corpo, você está ofendendo ao Espírito Santo, porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Então nenhuma mulher deve se submeter a isso. E o marido que tem esse tipo de desejo, converse com Deus, faça uma psicoterapia para entender o que tem na sua mente que está o atrapalhando, porque não faz parte realmente do processo natural de Deus. Deus não fez isso. Essa parte do corpo não é para isso. Tá? É comum mulheres, algumas a médio prazo, outras a longo prazo, que praticam esse tipo de coisa, sofrerem de incontinência fecal. Tá? Toda a musculatura do esfíncter afrouxa, e às vezes a mulher, a coitada, está com vontade de ir no banheiro, sobe uma escada, faz um esforço um pouquinho maior e não segura, por causa da relação anal. Então Deus não fez para isso. Agora, em relação à carícia oral, a ciência e até mesmo os psicólogos cristãos se dividem sobre o assunto. Uns dizem que a carícia oral pode fazer mal para a saúde, porque os tecidos bucais não aguentariam as bactérias genitais, mas tem outros especialistas, como por exemplo no ótimo livro da doutora Valéria Meira Peixoto, se não estou enganado, que publicou pela casa, aquele livro Sexualidade Plena, ela diz ali que se o casal é saudável e tem uma carícia oral que não é um substituto do sexo convencional, então não há nenhum problema. Então, eu sei que tem pessoas que batem o martelo, que diz não pode e acabou. Eu não concordo com isso. Por quê? Se a Bíblia não fala e se a ciência é dividida, isso é entre o casal. Ninguém tem que dar dando pitaco, dizendo isso pode ou isso não pode. Se não há uma revelação bíblica, pelo menos por princípio, e se a própria ciência discorda em relação ao assunto, quem sou eu para ser juiz e falar isso? Vocês entenderam?
Então, eu sou da opinião da doutora Valéria. Cada um tem que decidir por si só. Cada casal tem que ver a forma como melhor satisfaz, sem ofender a consciência moral do seu cônjuge. Porque a partir do momento que você ofende a consciência moral do seu cônjuge, aí você está dando vazão para o egoísmo e para o pecado. Então, em relação a outra prática que eu mencionei, a Bíblia é clara por esse princípio. A outra prática, como a Bíblia não menciona, irmãos, eu prefiro deixar essa como uma questão em aberto, e que vocês, ao verem dados da ciência que dizem que não tem problema e outros que dizem que tem problema, que vocês avaliem entre vocês, Deus e o cônjuge, e a decisão que vocês tomarem a respeito daquilo que não faz parte da revelação, Deus vai respeitar vocês, tá bom? O importante é que o casal siga os princípios de Deus, não fira o corpo, que é o templo do Espírito Santo, não fira a consciência moral do outro, e que se satisfaçam, tá? Isso é muito importante. Em relação a outra pergunta, a Bíblia, queridos, é muito clara em dizer que o plano de Deus para o sexo é realmente dentro do casamento. É claro que a maioria dos seres humanos, infelizmente, a maioria de nós estamos corrompidos pelo pecado, então é uma minoria que se casa virgem. Mas o ideal, queridos, era nós nos enquadrarmos realmente todos nos planos de Deus. Por quê? Deus, como criou o sexo, Ele sabe que a satisfação sexual não envolve apenas um aspecto físico, envolve também. Mas a satisfação sexual vem também de uma afinidade mental e espiritual. Tem uma pesquisa do doutor Andrew Greeley, um sociólogo não adventista, nem cristão ele provou uma coisa muito interessante. O casal que frequenta a igreja juntos e que oram de mãos dadas juntos, os casais que fazem isso têm mais satisfação sexual do que os outros casais. Então, se a questão sexual é também uma afinidade espiritual, e Hebreus 13:4 diz que digno de honra seja o matrimônio, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros, ou seja, os impuros são os forniqueiros, que fazem sexo fora do casamento, e os adúlteros são os que traem. Então é claro que se a Bíblia fala isso, e o sexo também é uma afinidade espiritual, então ele é mais satisfatório, ele está dentro dos planos de Deus no contexto do casamento. Porque Deus sabe que é nesse contexto que você vai desfrutar melhor. Por quê? É no contexto do casamento, quando, óbvio, os dois são comprometidos com Deus, que há aquele senso de pertencer um ao outro. Esse senso de pertencer proporciona mais satisfação. Você desfruta melhor do presente que Deus lhe deu, e você não está sendo egoísta em somente fazer sexo para se satisfazer, mas você também, como um bom cônjuge, você está preocupado com a satisfação do seu parceiro. Então, o sexo dentro do casamento é uma forma até de Deus trabalhar o nosso egoísmo. Porque a tendência humana é querer especialmente a sua satisfação. Agora, quando você casa com alguém que você ama, você se preocupa muito com a satisfação sexual da pessoa, e ela com a sua. E aí os dois o quê? Se completam. Então, biblicamente, essa é a vontade de Deus. Agora, alguém aqui que já fez sexo fora do casamento e não deveria ter feito, de acordo com a palavra de Deus, eu tenho uma mensagem para você. 1 João 9 diz que, se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você não pode mais ser virgem fisicamente, mas pela graça de Cristo você pode ser virgem espiritualmente. E Ele olha para você como se você nunca tivesse errado. Muito bom. Aqui temos umas perguntas agora de ordem alimentar. Que relação a gente pode fazer da Bíblia com o vegetarianismo? E também falando sobre os vegans, se o extremismo também não seria uma coisa prejudicial. Exato. Vejam bem, queridos. Nós percebemos na Bíblia que a dieta original de Deus era mesmo a dieta vegetariana. Em Gênesis 1:29, diz assim:
E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Então a dieta original de Deus eram frutas, não é, cereais, grãos. Fazia parte do plano de Deus o vegetarianismo. Depois, vocês sabem, antes do dilúvio, as pessoas já começaram a comer carne. Você lê no Patriarcas e Profetas, a senhora White explica uma coisa interessante, que eles comiam carne antes do dilúvio e aquilo os tornava mais animalescos ainda. Passou-se o dilúvio, muitos cereais, muitas frutas foram destruídas, não surgiriam mais, e numa situação emergencial, Deus liberou o consumo de algumas carnes, como lemos em Gênesis 7:2. E Levítico 11 faz a distinção. E o ideal de Deus é que, ao nos aproximarmos dos últimos dias, que nós vamos abandonando o regime cárneo. Só que, queridos, na Bíblia, apesar disso poder influenciar na salvação, por entorpecer a mente mais de uns do que de outros, não é determinante para a salvação. Aí é que está um detalhe. Efésios 2, 8 e 9 fala que nós não somos salvos pelas obras, e muitos pregam uma doutrina de salvação pela soja. E não é assim, irmãos. Nós não somos salvos pelas obras nem pela soja. É pela graça de Cristo. Ellen White tem um conjunto de textos sobre o assunto que tem que ser entendido na sua totalidade. Então ela fala que realmente o povo de Deus tem que ir abandonando o regime cárneo, mas ela também tem citações em que ela fala o seguinte: eu não me atrevo a dizer que todos os seres humanos possam ficar sem pelo menos um pouquinho de carne. Porque ela explica, há certos organismos, por causa do pecado, lógico, se adaptam melhor com o alimento cárneo e não se adaptam bem com verdura. Então depende muito do biotipo do indivíduo, da sua constituição genética. Então nós temos que ser equilibrados em relação a esse assunto. Uma vez a senhora White, mesmo não recomendando o uso cárneo, ela chegou numa família que estava adotando o regime totalmente vegetariano, e essa família estava doente. Aí ela chegou e mandou uma empregada dela pegar uma galinha do galinheiro, preparou uma galinhada, um caldo para aquela família, e passou a alimentar aquela família, e eles se restabeleceram. Então vocês perceberam? Se a carne, se o comer carne fosse pecado, então Jesus foi um pecador. E se Jesus foi pecador, não pode ser nosso Salvador. Então, você tem que encarar a carne, realmente não é o ideal. É você ir abandonando com o passar do tempo. Agora, você identificar uma pessoa como pecadora por comer carne, que Deus não considera imunda, aí você está indo para um outro extremo, porque Cristo comeu carne. Né? Agora, nos últimos dias, quanto mais vamos nos aproximando do fim dos tempos, é o ideal nós irmos nos adequando à dieta de Deus. Agora, eu vou dizer uma coisa, irmãos, muito importante, e que eu tenho como exemplo na minha vida. Eu creio ser muito importante o vegetarianismo. Eu sou adventista há 16 anos e sou vegetariano há 18. Eu parei de comer carne antes de ser adventista. Agora tem mais ou menos um ano que eu não sou mais totalmente. Eu voltei a comer de vez em quando um peixe, porque foi o que me ajudou a diminuir o queijo, que estava indo para um outro extremo. Por que eu estou contando isso para vocês? Ellen White, por mais que ela fale mal da carne, ela não usa a expressão assim: comer carne é ofender a Deus e tirar a sua vida eterna. Agora, sabe o que Ellen White diz sobre o sedentarismo no livro Conselhos sobre Saúde, página 42 ou 43, eu não lembro? Ela diz assim: aqueles que não fazem atividade física
e sobrecarregam o sistema nervoso por isso, são culpados de roubo para com Deus. Então, o que adianta você ser vegetariano e você ser sedentário? Adianta pouca coisa. Porque quem não faz exercício físico, mesmo sendo um dizimista, é considerado um ladrão. Você sabia disso? Irmãos, atividade física é fundamental. Se você puder ser vegetariano e fazer atividade, aí é que você vai ter vida longa mesmo. Mas olha, das coisas mais importantes, irmãos, é a atividade física. Eu vou contar uma história para vocês, não é para desmerecer o vegetarianismo. Por favor, não me interprete mal. Eu sou, como eu falei para vocês, e eu sou gaúcho. Eu comia carne de manhã, tarde e noite. E eu parei há 18 anos. Para vocês verem como a atividade física é importante, eu vou contar uma coisa para vocês, vão ficar de cabelo em pé. Especialmente aqui quem entende da área de nutrição e quem aqui for médico. O meu vô, ele tem 82 anos. A minha avó já tem 92. Ela é 10 anos mais velha que ele. O meu vô foi alcoólatra de tomar álcool puro. Álcool puro. O meu vô fuma, irmãos, desde os 5 anos de idade. O meu vô come carne de manhã, tarde e noite. O meu vô não gosta de frutas, não gosta de verdura. 2 coisas mantiveram o meu vô vivo. Primeiro, o plano de Deus para a vida dele. E segundo, a atividade física. Meu vô sempre trabalhou no pesado, sempre se exercitou, e de todo esse estilo de vida que o meu vô sempre teve, desregrado, a única sequela que ele teve, foram 2 sequelas que ele teve. Ele teve uma isquemia, mas que não afetou grandemente, caminha normal, faz as coisas dele. E gastou, também por causa do muito trabalho pesado, ele gastou as cartilagens, né, do joelho e tudo mais. Agora eu te pergunto, se eu vou fazer o que o meu avô fez, em 2 anos eu morro. Tu vê, além da constituição genética do indivíduo, a atividade física, irmãos. Agora imagine se o meu avô, além da atividade física, fosse adventista desde berço. Ia durar uns 120 anos no mínimo. Então por que eu estou te contando isso? É para motivar você, além de adotar um regime dietético saudável, movimente o seu corpo. Não tem como ter saúde, e Ellen White fala, nem domínio próprio direito nós conseguimos ter sobre as tentações sem atividade física, irmãos. Não tem como. Faça alguma coisa que lhe dê prazer, mude a sua rotina, e aí você vai ter um cristianismo de qualidade. Eu tinha mais uma pergunta sobre alimentação, que eu esqueci que estava no grupo aqui. A pessoa questiona sobre a alimentação com peixes crus, como é a culinária japonesa, se existe algum problema. Pois olha, queridos, a única orientação que nós recebemos na Bíblia é essa aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui um texto. Atos 15. Isso também está lá em Levítico 17, 10 a 16 também. As orientações que os apóstolos deram ali para os judeus, para os gentios convertidos, foi o seguinte: que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem, se vos guardardes saúde. A questão é não usar carne com sangue. Essa é que é a ênfase bíblica. Agora, você tem que ter muito cuidado, porque um animal cru, a possibilidade de contágio, né, de doenças é maior. Mas essa não é a ênfase bíblica, né? A ênfase bíblica é não comer o sangue. Porque também através do sangue, o contágio, a possibilidade de pegar doenças é muito maior. Então essa é uma questão que você tem que avaliar. A origem do animal, se realmente é bem limpinho,
o nível de toxicidade dele, então é mais provável que não seja seguro você comer isso cru, não é? Pode ser perigoso. Agora, realmente a ênfase da Bíblia é não usar o sangue do animal. Muito bem. Então você pode mandar suas perguntas por e-mail, por SMS, por Twitter. Estou falando isso só porque você não fica com muita saudade do Tito, tá? Claro. Bom, temos mais algumas perguntas. Eu queria saber até quanto tempo mais a gente tem disponível, porque aqui a gente fica a noite inteira, né? Aqui, meu irmão, vocês é que mandam. Ô, beleza. Então, pede por favor, a chefe das diaconisas providencie um lanche pra gente, aí nós vamos ter ceia. Uma hoje. boa ideia essa sua, viu? Muito bom, então vamos continuar aqui. Então, uma pergunta interessante que é, alguém aí matemático que fez. Cristo disse que depois de morto ressuscitaria no terceiro dia. Considerando os dias que se passaram até a ressurreição, ele não deveria ter ressuscitado na segunda-feira? Muito boa essa pergunta. Ali Mateus 12:40 fala realmente que Cristo ficaria 3 dias e 3 noites na sepultura. Mas quando você vai para Lucas 23, 54 a 56, mostra que ele morreu numa sexta-feira. Então como que ele ressuscitou no domingo? Pelo seguinte, queridos, o judeu não contava o tempo da mesma forma que nós. Os judeus utilizavam um sistema chamado contagem inclusiva do tempo. O que é isso? Se um acontecimento pegasse uma fração de um dia, era considerado um dia inteiro. Por exemplo, Cristo morreu na sexta-feira, a que horas mesmo? 3 horas da tarde. Passou o sábado na sepultura. E de acordo com Marcos 16:1, restou no domingo de manhã. Como a morte dele, como esse processo incluiu uma parte da sexta, o sábado inteiro, e incluiu um pedacinho do domingo, o judeu conta como 3 dias e 3 noites inteiros. Porque esse é o chamado cálculo inclusivo do tempo. O judeu arredondava o negócio. Então realmente Cristo não ficou na sepultura 72 horas. Não sabemos quantas horas, mas não ficou mesmo às 72 horas, como nós compreendemos na nossa cultura ocidental. Tá? Mas ele foi a contagem inclusiva do tempo e por isso sua pergunta também foi muito relevante, né? Esse que é o detalhe. Muito bom. Tem mais uma aqui sobre o que ingerimos. Que existem alguns termos usados na Bíblia para se referir à palavra vinho, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Podemos afirmar que o vinho utilizado pelos crentes sempre foi o suco de uva não fermentado? Sim e não. Sim, pelo seguinte: Deus nunca recomendou que se usasse o vinho alcoólico, mas não porque realmente os crentes de vez em quando usavam o vinho alcoólico. Por quê? Os crentes, queridos, nos dias do Antigo Testamento e do Novo também, eles não tinham o sistema de conservação que nós temos para o suco de uva. Então vocês imaginem, se nós deixarmos um suco de uva puro um certo tempo fora da geladeira, o que acontece? Ele fermenta. Como que eles iam fazer, irmãos, não tendo geladeira? Eles armazenavam dentro de um odre, que era um saco de couro, feito da pele de animais. Ele conservava um pouco, mas rapidamente fermentava. Então, em alguns momentos, era comum você ver na igreja cristã um crente meio caindo para os lados. Mas não era porque Deus queria que isso acontecesse, é porque eles não tinham um sistema de conservação. Aí o que Paulo fez? Paulo, para amenizar o assunto, ele diz em 1 Timóteo 3,2 o seguinte: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho. Eles usavam. Então ele está falando aqui do bispo ou do ancião da igreja. Então ele diz assim: olha, procure não usar muito esse negócio, porque como você não tem como saber quando que está fermentado e quando não está, então se você usar, use pouco.
naquela época. Agora, nós temos como determinar qual é o vinho que Deus aprova e o que Deus não aprova. Nós temos como determinar isso biblicamente. Por exemplo, em Efésios 5,18, Paulo fala assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que isso significa? Que na nossa mente não há lugar para a cachaça e para o Espírito Santo. Ou a cachaça toma conta, ou o Espírito Santo toma conta. Esse é o primeiro ponto. Agora, como distinguirmos na Bíblia o vinho que Deus aprova e o que não aprova? Queridos, tem uma palavra no original que parece ser difícil, mas você vai ver que não é. A palavra oinos, que é traduzida por vinho, o detalhe é que ela se refere tanto ao vinho alcoólico quanto ao puro suco da uva. E aí se gera um impasse. Como que eu vou saber qual que a Bíblia aprova e qual que ela não aprova? Tem como você saber pelo contexto. Quer ver uma coisa? Olha, por exemplo, o que diz Isaías 65:8. Assim diz o Senhor: como quando se acha vinho num cacho de uvas, dizem, não o desperdices, pois há bênção nele, assim farei por amor de meus servos e não os destruirei a todos. Qual é o tipo de vinho que a Bíblia diz que é uma bênção? Ele está dentro do quê? Da garrafa ou do cacho de uva? Você percebeu esse texto? Agora nós vamos comparar um outro texto em que a palavra vinho é empregada, que é Provérbios 23:31. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Pois ao final morderá como a cobra e picará como o basilisco. Será que a Bíblia se contradiz, queridos? Porque Isaías 65:8 fala que não é para desperdiçar o vinho, porque é a bênção nele. Já em Provérbios 23:31 diz que não é nem para olhar para o vinho. Não é contradição. O vinho onde há bênção é o que está dentro do cacho de uvas, e o vinho que não é para você olhar é o que está fora do cacho de uva e fermentado. Então você vê pelo contexto qual é o vinho que Deus aprova e o que Ele não aprova. Mas Leandro, a ciência diz que um pouco de vinho faz bem para o coração. Eu vou lhe falar agora como um jornalista e não como um cristão apenas. Eu fiz uma pós-graduação em jornalismo científico, que é uma área do jornalismo que você divulga ciência e tecnologia. Uma coisa eu aprendi muito clara dos meus professores, que nem cristãos eram. Muitas coisas que os jornalistas divulgam, especialmente os jornalistas científicos, é porque há muito dinheiro envolvido. Quer ver um exemplo? Quem diz para você que um pouco de vinho faz bem para a saúde, pode ter certeza, a indústria do vinho de alguma maneira patrocinou a pesquisa. E aí você vai e acredita no que a mídia diz, porque a mídia diz. Não faça isso, meu irmão. Jornalista é uma raça brava de se lidar. Eu que o diga. Então a gente sabe que tem esses macetes por trás, você entende? Agora, o que a mídia não divulga para você é uma outra coisa. O que faz bem para o coração são os flavonoides, que dão a cor vermelha ao vinho. E sabe o que mais que a ciência não divulga para você? Que hoje as pesquisas mostram que o suco puro da uva tem 30% mais flavonoide do que o vinho alcoólico. Eu lhe pergunto, por questão científica e lógica, qual é o melhor de se usar? Claro que é o suco da uva, não precisa nem você pensar muito para ver isso, irmão. Mas a mídia, patrocinada pela indústria,
do vinho, não vai te revelar isso. Você vai ter que correr atrás para encontrar as pesquisas. Então, queridos, não vale a pena. O que vale a pena realmente é o puro suco da uva, que tem 30% mais flavonoides que não deixam, que desentopem as veias, né, as artérias do coração. Esse sim é o bom. O alcoólico tem um pouquinho de flavonoide? Tem. Mas em contrapartida vai afetar o seu fígado, o seu sistema nervoso central, atrapalhar a sua comunicação com o Espírito Santo. Então, realmente, irmãos, mesmo que alguns personagens tenham bebido, não era do plano de Deus que eles bebessem. Assim como vários personagens foram polígamos, não significa que era plano de Deus isso. Nem tudo aquilo que a Bíblia registra, ela aprova. Ela registra muita coisa para nós aprendermos com o exemplo deles, a fim de nós não fazermos a mesma coisa para sermos felizes. E uma constatação dessa falta de controle da fermentação. Quando nós fomos para a igreja, eu era adolescente, e estava na febre da cervejinha adventista. Todas as casas produziam a sua cervejinha adventista. E tinha uma irmã lá que ela era muito cuidadosa, mas ela gostava de guardar as coisas, ela fazia tudo com muita antecedência. E nas festas e encontros na casa dela, eu percebia que aquela cervejinha dela era muito boa. E eu chegava até a fazer repentes, cantar repentes, né, quando tomava a cervejinha dela. Depois que eu fui entender, que eu não sabia o que era fermentação e tal, daí aquela fermentação, a bebida estava fermentada. Depois que estava fermentada, tem álcool, né? Então, realmente, a fermentação foge do controle. Mesmo na indústria alcoólica, né, quando você vê a graduação alcoólica de uma bebida, aquilo é uma fermentação controladíssima, né? Mas quando a gente faz a cervejinha em casa, se deixar um ano a cerveja ali, vai começar a ter parecer ano novo, vai estourar todas as garrafas, né? Porque vai começar a produzir mais gás e álcool dentro da garrafinha, né? Exatamente. Muito bom. E citou a poligamia nos tempos bíblicos. E aqui tem uma pergunta sobre isso. Por que os homens na Bíblia, homens de Deus, tinham tantas mulheres e Deus não os repreendia por causa disso? Quer ver uma coisa, queridos? Como Deus é misericordioso. O povo de Deus aprendeu certas práticas nas culturas pagas. Aprenderam a poligamia, aprenderam o uso da bebida alcoólica, usavam muito a bebida alcoólica, e no Antigo Testamento aprenderam também o uso de joias, porque cultuava-se divindades pagas na época com joias. O que Deus fez? Deus foi reeducando o estilo de vida do seu povo. Então você percebe, por exemplo, naquela época, quando um homem se unia com mais de uma mulher, se Deus pedisse para o indivíduo abandonar as outras mulheres e ficar só com uma, socialmente iam haver mais danos do que benefícios. Em que sentido? Muitas vezes Deus escolhe dos males o menor. Quando o indivíduo repudiava sua mulher, ela era mandada embora, não tinha direito à herança, e os filhos dela com aquele homem também perdiam tudo. Então o que Deus fez naquele contexto cultural depravado? Ele foi aos poucos reeducando. Neste processo de reeducação, Deus não permitiu, ele tolerou a poligamia. E aí você percebe na Bíblia que Deus vai reeducando o seu povo até chegar o momento do Novo Testamento, desse texto que nós lemos em 1 Timóteo 3,2, que Paulo fala assim: o bispo seja marido de uma só esposa. Agora um detalhe interessante. Quando você vai para Gênesis, capítulo 2, 22 a 24, você percebe ali claramente que Deus criou Adão e Eva. Ele não criou Adão e as Evas, né? Então, o plano original de Deus sempre foi isso. Agora, depois do pecado, irmãos, todos os homens, se pudessem, eram polígamos. Infelizmente. E aí o que acontece? Deus, ao reeducar o seu povo, no Antigo Testamento,
e mostrar a desgraça que a poligamia foi para as famílias, hoje nós temos embasamento bíblico suficiente para vermos que realmente a poligamia não faz parte dos planos de Deus. Você, por exemplo, Abraão. O que Abraão colheu? Né? Abraão teve que ficar longe do seu outro filho, Ismael, porque não era o filho da promessa. Estava dando o quê? Rixa entre uma mulher e outra. Os filhos de Abraão, se você parar para analisar os descendentes dele, vários com problemas de ordem estrutural familiar. Né? Porque lembram dos irmãos lá também, dos descendentes lá de Isaac, lá, que quiseram matar também o José? Aquilo ali, um monte de filho, de mãe diferente, aquilo ali não é o modelo familiar que Deus estabeleceu. Então, os resultados daquelas famílias desestruturadas, disfuncionais, Deus registrou na Bíblia, não para dizer que ele apoia a poligamia, mas para ele mostrar o seguinte: filho, eu tolerei para reeducar o povo e veja os resultados de se viver longe dos meus planos. E aí você vai para um outro texto, para nós finalizarmos essa explicação, que menciona a consequência da poligamia na vida de Salomão, por exemplo. Em 1 Reis capítulo 11, no versículo 1 em diante, olha o que diz aqui sobre Salomão. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Eteias, mulheres das nações, de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguir os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Então realmente nunca fez parte do plano de Deus a poligamia. Até você ler em Deuteronômio 17, 19. Deus pede que o indivíduo não multiplique para si mulheres. É a orientação divina. Agora eu vou dar um recado aqui. Que eu preciso dar esse recado, essa ajuda para os irmãos, porque infelizmente, como igreja, falamos muito pouco disso. Problema de ordem sexual se resolve com informação bíblica e com ajuda psicoterápica. Por que eu estou lhe dizendo isso? Por que você acha que Salomão teve tanta mulher? Porque pelo seguinte, todo homem mulherengo, ele busca nas outras mulheres o que ele não teve da mãe dele. Então muitas vezes faltou o seio da mãe, o afeto da mãe, o carinho da mãe, e o indivíduo desesperadamente vai buscando. Então a mãe de Salomão, ela viveu uma consciência culpada. Por causa dela, o marido dela foi morto, ela cometeu um adultério, ela não teve muita afinidade emocional com o filho. E aí, como resultado, o que acontece? Ele vai buscar no seio das outras do que ele não teve no seio da mãe dele. Então por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei que o problema da maioria dos homens é essa questão sexual, das mulheres também, é claro. Mas dos homens especialmente. Por que eu estou te dizendo isso, irmão? Não para dizer que Deus apoia o seu estilo de vida errado, porque Deus não apoia. Mas para dizer que Deus compreende as suas deficiências e que Ele está disposto, através da palavra dEle e de ajuda psicoterápica, para você suprir essa falta de amor primário, Deus está disposto a lhe ajudar. Porque problema de ordem sexual, irmãos, está muito relacionado ao amor primário. Eu não sou psicólogo para falar disso, mas como eu li muita coisa e por outras questões na minha vida já fiz psicoterapia e conversei, aprendi muito porque eu gosto. O que acontece? Quando você não tem o amor primário, que é o amor de mãe, de pai, ele é o tipo de amor que dá o maior senso de pertencer. Quando você não tem amor primário suficiente, seja do pai ou da mãe, a tendência é você desviar
a sua mente para o sexo promíscuo. Por quê? Porque o sexo, mesmo não sendo amor primário, ele é o que mais se parece por ele dar um grande senso de pertencer. Então, enquanto você não fizer uma psicoterapia bem feita, para você entender isso, para você compreender que você pode encher o seu tanque emocional com amor de outras maneiras, você vai ser um cristão promíscuo e nunca vai ter certeza da salvação. Então eu quero te incentivar a duas coisas: se apegue a Jesus com o poder da graça dele, e não tenha vergonha de procurar um terapeuta para lhe ajudar. Não tenha vergonha disso. Essas questões de amor primário, meus amigos, são coisas muito profundas e complexas. E eu, quando abordo essas coisas, eu não gosto apenas de mencionar o pode e o não pode. Não, realmente não deve fazer o errado. Mas vamos entender um pouco mais a origem do problema, porque daí você, além de trabalhar com Deus, obedecendo a palavra dele, você trabalha com a psicoterapia para você ter uma estrutura psíquica melhor que lhe capacite a fazer a vontade de Deus, não é? Então, muitos na Bíblia eram polígamos por causa da falta do amor primário. Muitos hoje não conseguem ter um relacionamento bom, estruturado, conjugal, pela falta de amor primário. Então procure um bom psicólogo, um bom psicoterapeuta, se trate e você vai ver o quanto você vai ser feliz. Tá bom? Deus te dá a graça dele, Deus te dá o poder dele e Deus vai te ajudar. Faça a sua parte em buscar ajuda e Deus vai fazer a parte dele. Eu queria continuar indefinidamente aqui, mas falaram para fazer a última pergunta. E como no comecinho dessa resposta você fez uma menção a um assunto de uma pergunta aqui, eu gostaria de passar essa pergunta. Vamos lá, meu amigo. A última. Sobre a utilização de joias, o que a Bíblia fala, o que a gente tem da Bíblia sobre esse assunto. Certo. Vejam bem, queridos amigos. Primeiramente, antes de eu dar essa resposta, eu queria deixar uma coisa bem clara. Nós nunca devemos julgar uma pessoa pela sua aparência. Uma pessoa com joia ou sem joia, ela não está demonstrando ser melhor ou pior do que outra pessoa, né? Então, por que eu digo isso? A primeira vez que eu entrei na igreja, ninguém dava nada para mim, né? Eu entrei de bermuda, chuteira, cabelo comprido, uma camiseta embarrada. Às vezes eu ia na igreja até de camiseta regata, pra vocês terem uma ideia. Então, não julguemos as pessoas pela aparência. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo é o seguinte. Quando nós estudamos a Bíblia, nós aprendemos que, a partir do momento em que uma mulher cristã vai se relacionando com Deus e entendendo e compreendendo o cristianismo, Deus pede que a mulher cristã vá adotando um estilo de vida diferenciado das demais mulheres. Isso não como um meio de salvação, mas como resultado do seu relacionamento com Deus, daquilo que você aprende no relacionamento com Ele. Por exemplo, quando você vai para Êxodo 33, 4 a 6, você percebe uma questão aqui interessante em relação às joias. Êxodo 33, 4 a 6. O povo havia feito um bezerro de ouro, adorado esse bezerro, e aí Deus falou que estava chateado com eles, que ia castigá-los, e aí no verso 4 fala assim: ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, és povo de dura serviço, ou seja, de pescoço duro, teimoso. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. No Antigo Testamento, o uso de joias sempre era relacionado aos cultos às divindades pagas. E como
isso era muito tentador para o povo de Israel, porque os cultos a divindades pagãs envolviam muita sexualidade. Então veja como o diabo é. Mistura a adoração a Deus com algo que dá prazer, mas um prazer ilícito, que é para arrebentar com o ser humano mesmo. E aí Deus pediu para o povo de Israel que tirasse de si os seus atavios. E aí o texto bíblico fala que do Monte Horebe em diante o povo não usou mais joia. Só que nos nossos dias, as joias não têm uma conotação pagã. Então por que a igreja pede para não se usar? Porque hoje o princípio para o não uso é um outro. Veja o que está em 1 Pedro 3. Pedro capítulo 3, versos 3 e 4. Isso aqui, querido, se repete em 1 Timóteo 2, 9 e 10. Tá? Paulo também fala esse mesmo princípio. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Aqui fala que o adorno não deve ser de adereços, de ouro, isso na Bíblia se refere a joias, frisado de cabelos. E aí você vai para 1 Timóteo 2, 9 e 10, e o texto também é muito interessante, fala assim, que as mulheres se ataviem com modéstia, decência, não com ouro, pérolas ou vestuário dispendioso, ou seja, vestuário caro. Mas veja que interessante, o texto não diz para a mulher não se enfeitar, diz para não se enfeitar com joias e se enfeitar de maneira que não seja decente e modesta. Então, a mulher tem sim que cuidar da sua aparência, tem que parecer sempre bonita para o seu esposo ou para si mesma, mas a orientação bíblica realmente, irmãos, é que no estilo de vida da mulher cristã, ela vá se diferenciando para que ela possa demonstrar que ela está com um estilo de vida diferente das demais mulheres. Eu não abordo essa questão apenas no nível teológico, porque eu tenho muito respeito pelas mulheres que usam joias. Sabe por quê? Não são todas, mas tem muitas mulheres que usam joias por questões de autoestima, irmãos. Então, não adianta nós só fazermos uma abordagem teológica. É importante, claro que é importante. A Bíblia falou e nós vamos apresentar. Só que tem muitas mulheres que, se não usam joias, elas se sentem praticamente sem roupa em público. Então, o que eu recomendo em todas as igrejas que eu vou? Que, além da abordagem bíblica, que ensine e ajude essa mulher a amar-se mais ainda, a gostar da sua imagem como pessoa. Quanto mais o seu tanque emocional está cheio de amor, e quanto melhor é a imagem que você tem de você mesmo, menos necessidade você tem de enfeites. Então eu digo isso por quê? Primeiro, para nós mantermos a norma bíblica e da igreja de não usarmos joias, mas ao mesmo tempo, para termos paciência e misericórdia com quem tem essa dificuldade. Nós não aprovamos como igreja o uso, mas ao mesmo tempo não podemos ficar criticando as pessoas. Temos que olhar para as pessoas como Jesus olha, com carinho, misericórdia, respeitando o tempo de cada um, a estrutura emocional de cada um, a cultura de onde veio. Então, eu gosto de fazer essa abordagem, por eu perceber que isso é bíblico, né? Então, o ideal para Deus é que a mulher cristã se pareça cada vez mais no estilo de vida bíblico, mas as que estão ainda neste processo, paciência com elas, calma, não critiquemos, não julguemos, né? Porque é um relacionamento que nos íntimo e pessoal com Deus é que vai nos mudando. É por isso que Cristo fala em Mateus 7, 1 e 2, que nós não devemos nunca julgarmos uns aos outros. Por quê? Enquanto que a dificuldade de um é abandonar a joia,
A dificuldade do outro é parar de mentir. A dificuldade do outro é parar de fazer sexo fora do casamento. A dificuldade do outro é vencer tendências homossexuais. A dificuldade do outro é deixar de roubar. Tudo isso é errado. Mas nós temos que entender que temos que ser amorosos uns com os outros, para nos fortalecermos, para que cada um ajude o outro na sua dificuldade. Para que a cada dia, pela graça de Cristo e pelo poder que o Espírito Santo vai dando a nós, nós vamos nos enquadrando no estilo de vida que Deus quer que nós nos enquadremos, tá bom? Muito bom. Então, só para você não ficar bravo com a gente, se a sua pergunta não foi lida aqui, ó, tem todos esses companheiros aqui, ó. Então, você pode continuar, na verdade, enviando para o programa, né? Assista lá no Novo Tempo e envie as suas perguntas. Exato. Ó, terça-feira, meu amigo Tito de Moema, terça-feira, 9h ao vivo. Sábado, irmãos, reprisa às 5h. E no domingo, reprisa à meia-noite. Acessem também, se vocês tiverem alguma questão, o blog do Namira, não é? Lá nós temos muitos debates e materiais apologéticos fortes. Então tem coisas lá que, se você é meio sensível, não leia, porque os críticos vêm com muita força. Então, novotempo.com/namira da verdade. Agora, se você quer, eu comecei, essa semana, irmãos, eu estreiei um outro site meu, leandroquadros.com.br. Por quê? Eu havia mais ou menos uns 7, 8 anos que eu parei com a área de aconselhamento. E era uma área que eu gostava muito. Mas daí, como eu me envolvi na área apologética bíblica, eu deixei aconselhamento de lado. Aí, eu tinha vários artigos de aconselhamento que eu mantinha num site de aconselhamento há muito tempo atrás. E aí, essa semana agora, eu decidi colocar de novo isso no ar. Então, se você não gosta da apologética, mas gosta de aconselhamento, então tem um site meu que ele tem resposta a dúvidas, mas eu estou colocando aconselhamento. Então, eu coloquei artigos ali, como ser um solteiro feliz, mas não por toda a vida, né? Coloquei um outro artigo assim de aconselhamento, o que é o mais importante na sua vida, sobre filhos. Então tem várias coisas. Então o Na Mira da Verdade é para você que gosta de apologia, defesa da fé, quer um material para lidar com um crítico, ou com um evangélico, ou com um católico que precise do ensinamento bíblico. E aí o meu site, leandroquadros.com.br, já é mais para do aconselhamento, se você quiser alguma coisa nesse sentido. Eu queria agradecer, meu irmão, pela sua ajuda aqui, viu? Pela sua simpatia, tá? Em transmitir as perguntas. Agradecer a vocês, queridos, que estão aqui, ficaram comigo essas horas, né? Obrigado pela honrosa presença de vocês. Agradecer também ao querido pastor Brenha e à esposa pelo carinho como me receberam aqui, não é? Agradecer também a Hebe e ao meu querido amigo, como é que você chama dele? É Bolão, não é? Mas eu não gosto de chamar de apelido, é o Merlin, não é? Que me receberam também na casa deles. E muito obrigado a vocês pelo carinho que vocês têm, irmãos, para conosco. Orem, irmãos, pelo nosso trabalho na Novo Tempo. Nós somos grandes pecadores que precisamos da graça de Cristo, para nós não só lutarmos contra o pecado, mas lutarmos contra o poder das trevas. Ao mesmo tempo em que temos muitas bênçãos na Novo Tempo. Muitas. Eu tenho histórias, irmãos, até de maçons que se tornaram adventistas por causa do Namira. Mas nós temos muitos ataques do inimigo, na forma de pessoas. E por isso eu peço que vocês orem por nós e que Papai do Céu cuide de vocês e dê uma linda semana para todos vocês. Amém. Amém. Pastor Marden. Obrigado também ao pastor Marden, me guiou por tudo aqui na igreja, né? Nós gostaríamos de agradecer ao Leandro pela atenção, pelo tempo, pelo carinho demonstrado a nós. E nós temos alguns produtos aqui, caseiros, como eu gosto de dizer, do conjunto Cristal, Nova Voz, do Coral Jovem de Moema. Então, para você se lembrar de nós, voltar outras vezes, e demonstração também do nosso carinho por você e agradecimento também por esse sábado gostoso que tivemos aqui. Muito obrigado. Obrigado. Agradeço também a equipe jovem, na pessoa da Tati, e a todos vocês que permaneceram conosco. E eu convido a todos a juntos nos levantarmos. Eu convido o Leandro que nos despeça em oração, por favor. Claro, pastor. Obrigado, irmãos, mais uma vez. Vamos orar. Eu queria me despedir de vocês na porta antes de vocês irem embora, tá? Senhor, muito obrigado porque o Senhor me deu um privilégio tão grande de eu conhecer esses irmãos aqui.
irmãos queridos que me receberam tão bem. Peço que o Senhor, pela sua graça, os abençoe, que o Senhor deixe a sua paz com eles, que o Senhor deixe a certeza da salvação com eles, que o seu amor seja constante na vida deles, e que a presença do Espírito Santo seja sentida por nós em todos os momentos da nossa vida, inclusive na nossa luta contra o mal e contra o pecado. Nos dê, Senhor, uma semana feliz, que essa igreja continue, Senhor Deus, crescendo para a sua honra e para a sua glória. E nos prepare, Senhor Deus, acima de tudo, para o seu reino, em nome de Jesus. Amém.